Esse encontro, boa tarde a todos, está marcado há muito tempo. Entretanto, essa semana nos reservou algumas surpresas do ponto de vista de eventos naturais que aludem a alguns assuntos que vamos tratar aqui. Eu estou vindo do Rio de Janeiro, que ainda conta seus mortos no temporal. O Nordeste ainda sofre os efeitos de chuvas intensas e cidades como Salvador e Aracaju têm grande parte do perímetro urbano debaixo d'água. Os chineses também contam seus mortos num tremor de terra recente. E um vulcão adormecido há 200 anos na Islândia resolveu entrar em erupção, impedindo 15 mil voos no maior colapso da história da aviação comercial. O Espiritismo, há mais de 150 anos, nos traz informações valiosas sobre o gênero de fenômeno da natureza que, por vezes, obedece à lei de destruição e existe, portanto, uma injunção que associa um planeta que é vivo, que pulsa, que está sujeito à lei de evolução, o planeta avança em movimento, e certas tragédias que ocorrem e que têm o nosso DNA, a nossa digital, e agravam a nossa relação com a nossa casa planetária. Eu quero de público manifestar minha gratidão pelo trabalho realizado por esse grande médium, pelo seu espírito de renúncia, autodoação, sacrifício intenso de si mesmo, de suas vontades pessoais, ele que teve a sua existência literalmente desapropriada pelos espíritos, para deixar um legado muito importante no que diz respeito ao assunto que vamos tratar aqui, de pistas, rastros, que a ciência da Terra ainda levará 40, 50, talvez um século de tempo para descobrir o quanto esse universo sistêmico, esse conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Não é possível falar de meio ambiente sem contemplar as diferentes dimensões da vida. Não é possível contemplar as leis que regem a vida e o universo, as leis naturais, sem perceber a presença ostensiva de fenômenos que ocorrem no campo sutil e que, como a professora Marlene lembrou, nós não estamos dissociados do meio natural. A natureza nos inclui, o meio ambiente começa no meio da gente e o sistema Terra compreende a nossa espécie. Os nossos pensamentos e sentimentos determinam ocorrências na natureza. E quanto mais nós observarmos, principalmente nas obras, nos trabalhos de André Luiz e Emmanuel, como isso há mais de 50 anos já vem sendo dito, mais o Espiritismo poderá ajudar a ciência a descortinar novos horizontes de investigação, na direção que é pertinente e urgente. Eu gostaria de começar revelando uma outra coincidência. Enquanto nós celebramos o centenário de Chico Xavier, do outro lado do Oceano Atlântico, na cidade berço do Espiritismo, o centenário que eles estão lembrando com mais intensidade nesse momento, é a da pior enchente da história da Cidade Luz, ocorrida exatamente há 100 anos. O nível do rio Sena subiu quase 9 metros, 200 mil parisienses ficaram desabrigados. Isso determinou a primeira cobertura da grande mídia internacional em 1910 de um desastre natural. Isso determinou a primeira intervenção pública de governo no socorro a desabrigados de forma minimamente ordenada.
E essa tragédia, que curiosamente não teve mortos, nas pesquisas que eu fiz, há um registro de um óbito apenas. Paris já era a principal metrópole do mundo, alguma organização havia para evitar o pior, mas eles não foram hábeis, e esse incidente ajudou os franceses a planejarem melhor gerenciamento integrado de bacia, a não conveniência de desmatar a vegetação ciliar, as matas ciliares, o despejo de lixo e entulho nos lugares certos, desassorear rios, não permitir construções em lugares inadequados, etc, etc. Então, 1910 marca um novo paradigma na gestão pública no que diz respeito a incidentes dessa natureza. 1910, do outro lado do mundo, pertinho daqui, nascia Chico Xavier, num mundo bem diferente. Hoje somos quase 7 bilhões de tripulantes nessa nave azul, chamada Terra. A época de Chico, nesse ano, pouco mais de 1 bilhão de pessoas viviam no planeta, e no Brasil apenas 24 milhões de brasileiros. O Brasil era um país rural, caipira, provinciano, tudo isso no bom sentido, são adjetivos construtivos, era a nossa cara, o nosso perfil. Não existia ainda a palavra ou a expressão meio ambiente. Apenas na década de 1920, do alemão Umwelt, surge por demanda a necessidade da gente perceber o meio que nos cerca. Não havia legislação ambiental. O desenvolvimento era sinônimo de fumaça. Progresso era sinônimo de desrespeito à natureza. E o Brasil tinha a cara de Pedro Leopoldo, em 1910. Nasce, portanto, Chico, que ao longo de 92 anos vai testemunhar o desenvolvimento não sustentável. Eu quero frisar isso. No período que esteve entre nós, Chico Xavier testemunhou as mais importantes e, infelizmente, drásticas intervenções da nossa espécie no meio natural. Nesse intervalo de tempo, nós verificamos que nós estávamos precipitando, num intervalo de tempo muito curto, as chamadas mudanças climáticas, pela queima progressiva de petróleo, carvão e gás principalmente, uma produção monumental e escatológica de lixo. Em nenhum outro momento da história a nossa espécie foi tão competente para emporcalhar a casa planetária em que nos encontramos, com gêneros de resíduos que inclusive não se degradam. Nós, em pleno século XXI, depois desse século XX tão tumultuado, nos descobrimos, apesar de todo o avanço da ciência e da tecnologia, ostentando a desigualdade social. Brasília, que essa semana completa 50 anos, é a 16ª capital do mundo, segundo a ONU, em desigualdade. O maior PIB per capita do Brasil está aqui. É a 16ª cidade do mundo em desigualdade social. Não resolvemos esse passivo ainda. Testemunhamos constrangidos a escassez de água doce e limpa. O bem mais precioso e fundamental à vida se tornou escasso. Segundo a ONU, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas, nossos irmãos, não têm hoje acesso regular à água potável. Falta de planejamento urbano, crescimento caótico das cidades, transgenia irresponsável, destruição sistemática e voraz da biodiversidade, da fauna e da flora, dos seres vivos, nossos irmãos em evolução. Chico, ao longo de 92 anos de messianato mediúnico, testemunhou e foi porta-voz de mensagens que ainda hoje nos servem de alerta
e que nós vamos compartilhar aqui alguns trechos. André Luiz e Emmanuel, como disse, se destacam na compilação feita por mim e que eu peço desculpas desde já, porque nesse tempo não será possível a gente trazer todo o manancial de informações preciosas que guardam muita relação com as ciências ecológicas. A Caminho da Luz foi um livro extremamente importante para a compreensão da gênese planetária. Escrito no intervalo de um mês, no ano de 1938, Emmanuel, com a ajuda de Chico Xavier, traz revelações dos bastidores da formatação da nossa casa, da nossa morada planetária. Como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Um livro referencial para mostrar como nesse imenso laboratório da vida, os engenheiros siderais, manipulando fluidos, sem desrespeito às leis que regem a vida e o universo, formataram a nossa casa antes da nossa chegada. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. A Caminho da Luz revela a figura excelsa de Jesus, e que o Espiritismo afirma como sendo o espírito mais evoluído, mas não apenas isso, o governador da Terra, aquele que desde a Gênese, desde a primeira forma com que esse magma incandescente começou a revelar a sua estética, Jesus presidiu e conduziu todos esses fenômenos. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. É o que diz Emmanuel, mas o próprio Chico, a bem da verdade, usa muito a palavra natureza para designar esse software inteligente da vida. Então, a natureza é uma forma direta de se comunicar com um segmento de leitores ou ouvintes que eventualmente não é cabível entrar em detalhes mais sofisticados ou técnicos ou científicos. Natureza fica de bom tamanho. Chico usa a palavra natureza de forma romântica, de forma idílica, mas não menos, na obra de Chico, não há menos espaço para um tratamento sofisticado, complexo, sistêmico, científico, pioneiro, na forma como as ciências ecológicas se resolvem. Em 1971, no programa Pinga Fogo, julho daquele ano, Chico dá uma declaração à TV Tupi, nesse programa de audiência recorde, que alude ao tema dessa tarde. Diz ele: para nós religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens e as mulheres do planeta, são filhos de Deus e podem, prestem atenção nisso, e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Meus amigos, permitam-me compartilhar uma inquietação expressa no livro Espiritismo e Ecologia. Nós temos, principalmente entre espíritas que não têm tempo de ler, um falso dogma. Quando a gente fala
que o planeta Terra evolui na direção de um mundo de regeneração, portanto, muda a qualidade da vibração no planeta para receber aqui espíritos que possam vestir a veste nupcial compatível, vibração compatível, mais elevada ética e moralmente. Muitos de nós estabelecem uma confusão achando que o mundo de regeneração é algo mais do que um mundo elevado ética e moralmente. É o mundo perfeito, é o paraíso dos filmes. Ocorre que, a entender por várias passagens da literatura espírita, especialmente de Emmanuel e de André Luiz, e da codificação, e de Santo Agostinho no Evangelho, quando explica o que é o mundo de regeneração, é perfeitamente possível imaginar que esse mundo de regeneração, embora mais evoluído ética e moralmente, seja um planeta onde haja mudança climática, escassez de água doce e limpa, biodiversidade devastada, poluição em níveis insuportáveis, poderá ser a nossa herança, o nosso legado, e caprichosamente para nós mesmos. Então, mundo de regeneração não pode ser sinônimo de um mundo que a gente se sinta ambientalmente mais confortável. Não há essa garantia. Ele pode ser um mundo hostil, do ponto de vista do conforto ambiental. Depende das escolhas que façamos agora, porque perdemos o direito de errar. Os sinais que vêm à tona através de relatórios produzidos por organismos multilaterais como Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, World Watch Institute, com sede em Washington, cartas assinadas por cientistas e pensadores laureados com o Nobel, denunciam o risco de um colapso na capacidade dos ecossistemas suprirem o que a humanidade, de forma voraz, vem demandando em termos de matéria-prima e energia. Ou nos corrigimos e sabemos usar os recursos que a Terra generosamente nos oferece, ou esses recursos faltarão. E não há paz onde há escassez. Não é possível o discurso da paz aonde a escassez está colocada como perspectiva. Me antecipei aqui. É interessante a gente observar, mais uma vez, e eu não vou ter tempo aqui de expressar todas os pontos sinérgicos entre espiritismo, doutrina espírita, as obras da codificação e as ciências ecológicas. Mas é importante a gente se dar conta desse senso de urgência. Allan Kardec, na Gênese, em 1868, esse trecho, destacado entre aspas, parece um postulado ecológico. A mim não me parece que haja qualquer diferença. Há uma sinergia enorme entre a visão do espírita e a visão do ecologista na hora de explicar como o universo funciona. Na Gênese aparece essa passagem muito interessante. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Todos estamos conectados e interligados. Essa é uma lei que rege a vida e o universo. O meio ambiente começa no meio da gente. No livro Ideal Espírita, autores diversos, André Luiz nos diz: retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Foi profético, porque no ano de 2004, pela primeira vez na história do Prêmio Nobel da Paz, esse que
posso dizer, uma injustiça histórica não foi conferido a Chico Xavier, mas é o prêmio mais prestigiado. Nós vamos ver o Comitê Nobel conferir pela primeira vez esse prêmio Nobel da Paz a uma ambientalista, uma africana linda, uma orixá da floresta, Wangari Maathai, do Quênia, ganhou o Nobel da Paz, e houve quem dissesse: o que paz tem a ver com o meio ambiente? Que absurdo! Rapidinho, a história dessa senhora, que se destacou tanto nos seus estudos, fazendo mestrado, doutorado nos Estados Unidos, que no Quênia, que é um país machista, o marido não suportou e se separou. Ela teve que, inclusive, sofrer esse tipo de constrangimento familiar por se destacar na vida pessoal. Ela criou um movimento chamado Green Belt Movement, Movimento Cinturão Verde, que teve como objetivo promover a revegetação, o reflorestamento de um país devastado, onde só restaram 4% da cobertura de floresta original. O Quênia, país pobre, não tem infraestrutura de energia, a maioria das casas não tem tomada. As pessoas vão procurar energia na floresta, corta lenha para cozinhar alimento e obter calor. Sem floresta, o rio, que era perene, deixa de ser, não há água. Quem compunha sua alimentação com a proteína animal dos bichos através da caça, sem floresta, os bichos sumiram. Uma sucessão de eventos que determinaram migrações em massa do campo para a cidade. E os quenianos chegavam em Nairobi e outras cidades de mala e cuia, como se diz, sem lugar para morar, sem oportunidade de emprego, sem educação para os filhos, sem creche, sem pronto-socorro. Houve um repique importante nos indicadores de exclusão e violência. O movimento Cinturão Verde determinou uma mudança nas estatísticas, aonde há saúde ambiental, há coletividade harmoniosa, ou pelo menos com menos riscos de entrar em conflito, porque não há escassez. Meus amigos, certa vez numa entrevista, perguntaram a Chico Xavier: o que poderá acontecer ao mundo se continuarem as atuais agressões contra a natureza? Ao que Chico respondeu: acontece que estamos agredindo não a natureza, mas a nós próprios, e responderemos pelos nossos desmandos. É importante pensar que se criou a ecologia para prevenir estes abusos. Aqueles que acreditarem na ecologia acima de seus próprios interesses nos auxiliarão nessa defesa do nosso mundo natural, da nossa vida simples na Terra, que poderia ser uma vida de muito mais saúde, de muito mais tranquilidade, se nós respeitássemos coletivamente todos os dons da natureza. Prossegue a resposta: mas, se continuarmos agredindo-a demasiadamente, o preço será pago por nós próprios, porque voltaremos em novas gerações, plantando árvores, acalentando sementes, modificando o curso dos rios, despoluindo águas, drenando pântanos e criando filtros que nos liberem da poluição. O problema será sempre do homem. Teremos que refazer tudo, porque estamos agindo atualmente contra nós mesmos. Uma enorme contribuição que André Luiz nos dá através da psicografia do Chico é a popularização da expressão psicosfera. Alguns autores dizem que André Luiz teria sido, se não o primeiro, um dos primeiros a fazer uso dessa expressão, que é uma expressão muito feliz para designar a forma como intercambiamos energia com o meio que nos cerca, a influência que nossos pensamentos e emoções determinam sobre o meio que nos cerca. A Terra tem a sua psicosfera, encarnados têm a sua psicosfera, desencarnados têm a sua psicosfera. Portanto, uma definição importante de psicosfera que eu fui buscar
no dicionário do Dr. Palhano Júnior, campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano, encarnado ou desencarnado, reflete não só sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e estado físico do momento. É nossa carteira de identidade espiritual. Está tudo ali, absolutamente desnudos, desvelados, visíveis. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos ensina como cuidar da nossa psicosfera, e uma das lições importantes é essa: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Nós podemos transformar, como já foi dito, a nossa saúde, a saúde das nossas células, a nossa disposição renovada para o trabalho a partir da vigilância do nosso pensamento. Através de Chico Xavier, André Luiz empresta um novo sentido para o orai e vigiai, que é um sentido ecológico, um sentido literal. Essa passagem, ela é muito inspiradora para mim e revela o nível de miopia e cegueira das ciências materialistas. Ao mesmo tempo, revela o quanto a cada dia nós somos bombardeados, no sentido positivo, de inúmeras influências que vão dos lugares mais distantes do universo até aqueles mais próximos. É a visão sistêmica de que falávamos aqui. Descem sobre a fronte humana a cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríferos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádium, que se desintegra incessantemente do solo, e os de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais, pelos próprios semelhantes. O Jardim Botânico do Rio tem uma árvore que foi eternizada com uma placa em homenagem a Tom Jobim, o maestro soberano, que morava por perto e não perdia a chance de todo dia, ao passear no Jardim Botânico, abraçar aquela árvore. Nós entramos num automóvel onde a eletrostática do carro, todo emborrachado, nos encapsula no nosso microcosmo sobre 4 rodas. Nós moramos em edifícios ou espigões em que a energia telúrica da Terra, a partir de determinada altura, não nos alcança. Nós usamos sapatos, chinelos e tênis de borracha e nos isolamos, perdemos o contato e o link com nutrientes energéticos que brotam incessantemente das entranhas da Terra. Nós somos analfabetos ambientais. Outra declaração de Chico, pertinente para essa tarde. Os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Ele aqui abre caminho para uma reflexão importante sobre nossa relação com os seres inferiores da criação, especialmente os bichos, os animais. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina.
Estabelece Chico um parâmetro ético. Se temos a necessidade atávica da ingestão de carne, de proteína animal, respeitemos o degrau evolutivo em que nos encontramos. Entretanto, há que ter a ética do cuidado. Isso não pode legitimar a crueldade, o sofrimento e a dor que nós ainda impomos aos nossos irmãos em evolução. Refletem eles, é a declaração de Chico, igualmente nossos erros multimilenários, mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão os animais com espírito de respeito, amor e entendimento. Nós vivemos no país com o maior número de bois no pasto, frangos em cativeiro, suínos em cativeiro. Nossos especialistas chamam isso de produção de proteína animal. Em bom português, meus amigos, nós agravamos a coisificação do bicho. Bicho é coisa. Bicho não tem alma. Bicho não evolui. Chico nos deixou essa informação como legado e uma responsabilidade do Brasil, na condição de maior produtor de proteína animal do mundo. Que cuidados os abatedouros, eu nem me reporto aos clandestinos, certificados pelo Ministério da Agricultura. Que cuidados éticos esses animais não estão tendo no processo de abate. Chico Xavier, na sua vida pessoal, nos traz lições vivenciadas, praticadas por ele, dessa sensibilidade para com o meio natural. Lorde, Dom Negrito, Brinquinho, são os nomes de batismo de alguns cachorrinhos adotados por Chico Xavier. Chamá-los de animais de estimação, eu acho que é banalizar uma relação que ia um pouco além. Eram companheiros de jornada, num degrau inferior da evolução. Mas eram companheiros de jornada com os quais Chico trocava carinho, afeto, confiança. Alguns desses animais obtiveram permissão para participar de reuniões mediúnicas ou sessões públicas no Centro Espírita em Uberaba, para inquietação de confrades. O que esse cachorro está fazendo aqui? Mas ninguém ousava mexer quando era informado. É o cachorro do Chico. Diz a lenda, e eu vou deixar isso na cota do folclore, que um desses cãezinhos era tão afinado com o espírito da reunião, que na hora da prece botava as duas patinhas sobre a mesa e baixava a cabeça. Mas isso está na cota do folclore. E o roseral de Uberaba? Diz Chico sobre as rosas que ele cultivava com tanto carinho e atenção. Os espíritos me pediram que plantasse ao redor de casa um certo número de flores. Como gosto de rosas, plantei rosas. Os espíritos explicam que as flores têm um corpo dinâmico, que vai até o perfume, embora só vejamos as pétalas. O perfume cria uma atmosfera balsâmica, propiciando mais recursos para a permanência dos espíritos em nosso meio. Pedi licença ao editor de imagem para que eu possa ler o que eu gostaria de ler agora. Boa tarde, obrigado. Trecho retirado de uma das biografias de Chico. Ondas de perfume se desprendiam de seu corpo de repente.
Chico, ou melhor, Emmanuel, sempre destacou os poderes terapêuticos das rosas, ricas em vitamina C e D. O aroma viria de flores astrais, usadas pelos benfeitores espirituais para energizar os visitantes mais abatidos, e aparecia cheiro de rosa no ambiente, e aparecia odor forte de rosa e gosto de rosa no cafezinho servido na água fluidificada, e a rosa estava ali, funcionando como elemento terapêutico vivificante, restabelecendo a energia e a autoconfiança, um novo alento. Meus amigos, nos momentos mais difíceis, em Pedro Leopoldo, no início dessa jornada tão bonita que celebramos agora no centenário de Chico Xavier, oprimido pelas críticas, pelas desconfianças, pela maledicência, muitas vezes cansado com o assédio daqueles que procuravam a cura imediata, Chico se refugiava no açude de Pedro Leopoldo. Era o seu refúgio, era o lugar onde ele se sentia bem, se sentia protegido. Não por acaso foi ali que se deu o primeiro encontro, um encontro que marcou para o resto de sua existência, na última encarnação, a sua trajetória. Foi o primeiro encontro com Emmanuel, num lugar que não poderia ser outro, um lugar onde a natureza, dentro da realidade de Pedro Leopoldo, era exuberante. Chico Xavier foi um precursor do uso sustentável dos recursos, porque ele tinha um cuidado enorme com as páginas usadas na atividade mediúnica, na psicografia. Chico preenchia as páginas em branco com textos assinados por seu guia, passava a limpo os originais, datilografava tudo na máquina emprestada pelo patrão e apagava o que tinha sido escrito a lápis para reaproveitar o papel. Ninguém falava em reciclagem, ninguém falava em uso sustentável dos recursos, e Chico já tinha para com essa missão a ética e o cuidado de não gerar desperdício, não agravar produção de lixo. E o abacateiro? Sábado, 14 horas, tem encontro no abacateiro, em Uberaba. A inovação na prática da reunião pública e da discussão sobre os temas do Evangelho, fora da casa espírita, no meio natural, sem formalismos, sem pompa, sem circunstância, na sombra de um abacateiro acolhedor, magnífico, exuberante. É um meio natural inspirando confraternização, harmonia, paz. Eu estou bem aqui, não me tira daqui. Aqui eu estou bem, aqui eu estou protegido, eu estou bem acompanhado. Nesse abacateiro. As frases que Chico, invariavelmente, para expressar a sua condição de servidor humílimo, usava, eram inspiradas em elementos da natureza. Chico, por exemplo, gostava de se comparar a um verme, na hora de dizer: eu não sou nada, eu sou um verme. E levou uma bronca de Emmanuel: não insulte o verme, ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito, disse Emmanuel, para sermos fiéis a Deus em nossa missão. Ao que Chico, compreendendo o alerta, passou a se chamar de subverme. Não me sinto insubstituível, não passo de grama que cresce no chão. Quando a grama morre, nasce outra em seu lugar. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Meus amigos, para encerrar, porque a plaquinha já chegou aqui há mais de 5 minutos,
Chico Xavier tornou-se talvez o maior médium, certamente, no tempo de seu messianato, pela forma como conduziu esse trabalho, pela renúncia, num país que é o único do mundo que tem nome de árvore, Brasil. Chico Xavier popularizou a doutrina espírita, tornando esse país a maior nação espírita do mundo, que não por acaso é a maior potência mega biodiversa do mundo. Em nenhum outro lugar do planeta há tanta água. Água doce superficial de rio, na bacia do rio Amazonas, ainda limpa. Água subterrânea, ainda limpa, no aquífero Guarani. A maior parte desse aquífero se encontra em território brasileiro. O país que detém o maior estoque de terra fértil já descoberta, não precisa desmatar, o que é visível, já configura o maior estoque de terra fértil para plantio. Celeiro do mundo. O Brasil detém a maior diversidade biológica em seus diferentes biomas, espécies endêmicas que só ocorrem na imensidão da Amazônia, na beleza singela da Caatinga, na beleza estranha e sedutora do Cerrado, no Pantanal de Mato Grosso, na Mata Atlântica, que sobraram apenas 7% de franja vegetal, no Pampa Gaúcho. Qual é o recado que está embutido nessa coincidência? A maior nação espírita do mundo, situada num país que não é apenas coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós precisamos usar toda a generosidade, todo o amor, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a sensibilidade que o Espiritismo nos permite acessar em favor de recursos preciosos, para que o mundo de regeneração não seja apenas evoluído ética e moralmente, mas seja uma casa planetária confortável, porque nós merecemos isso. Muito obrigado.